Boa noite. Câmara de Vereadores se prepara para as comemorações do Dia da Mulher. Na escolha da vereadora Janaína para conduzir os trabalhos na Semana da Mulher e também no Dia da Mulher. Governo do Estado espera aumento no repasse de doses da vacina contra a Covid no próximo mês. Uma expectativa aí de aumento bastante expressivo no volume de doses no mês de março, né, além de já ter garantido o Ministério cerca de 34 milhões de doses já contratado para entrega em março, outras cerca de 12 milhões de doses que o Ministério pode viabilizar. E no segundo bloco você vai conhecer os benefícios do jejum intermitente. A gente consegue diminuir a produção de radicais livres, diminuir estresse oxidativo, diminuir a inflamação, que vai ser benéfico para doenças que se relacionam à resistência à ação da insulina. A abertura do período ordinário aconteceu nesta semana e o presidente Rafael Colucci já trouxe uma novidade para o mês de março. Em homenagem ao Dia da Mulher, a vice-presidente Janaína Portela vai comandar os trabalhos da casa. É uma forma de reconhecer todos, porque essa cadeira aqui, ela não é minha. Eu estou aqui hoje como presidente. Nós já tivemos a oportunidade agora de um jovem, mais jovem do que eu, o Michel, ter assumido a presidência da Câmara. Se eu não me engano, acho que foi um dos mais jovens que já assumiu. Também a vereadora Janaína, se eu não me engano, posso estar falando errado, mas eu acho que será a primeira presidente mulher. Isso é importante para mostrar também que todos têm a sua vez, todos representam a comunidade. Essa cadeira aqui ela é coletiva e a gente quer também, com certeza, valorizar a mulher vereadora, a mulher líder, a mulher mãe, a mulher esposa, enfim, isso tudo na escolha da vereadora Janaína para conduzir os trabalhos na Semana da Mulher e também no Dia da Mulher. A gente lembra sempre que todo dia é o Dia da Mulher, merece respeito, merece cuidado e assim é um pequeno gesto para mostrar o nosso reconhecimento também, de fato, né, não só na teoria, mas na prática, quando a gente faz esse reconhecimento merecido pelo trabalho da vereadora e também pela questão de representar as mulheres. Diversas cidades estão enfrentando a falta de doses e isso se deve à velocidade de aplicação nos grupos prioritários. Por isso, o governador Eduardo Leite e a secretária Arita Bergman estiveram reunidos com o ministro da Saúde. Eles trouxeram novas informações sobre o calendário de vacinas da Covid e também sobre a habilitação de leitos. Em janeiro, foram cerca de 10 milhões de doses distribuídas. Em fevereiro, até o final de fevereiro, a expectativa são outras 11 milhões de doses sendo distribuídas entre as duas vacinas, ou seja, na próxima semana a gente deve receber uma nova remessa. A expectativa para o Rio Grande do Sul são em torno de 300 mil doses para recebermos na semana que vem. E em março já há uma expectativa de aumentar a distribuição para 46 milhões de doses, né? Potencial de doses a serem distribuídas aos estados em função de se agregarem aqui, além da fabricação própria do Butantan, da Coronavac, que já deve poder viabilizar 18 milhões de doses no mês de março, a Fiocruz também já vai estar em condições de distribuir cerca de 12 milhões de doses, além de uma nova remessa de compra feita da Índia, da AstraZeneca Oxford, e devem se agregar aqui, a expectativa do Ministério, em março, cerca de 2 milhões e 600 mil doses da COVAX Facility e também a União Química com a produção da vacina da Sputnik V, uma primeira entrega de cerca de 400 mil doses são aguardadas e também está se negociando, o Ministério negocia a Bharat Biotech, também da Índia, sendo cerca de 8 milhões de doses no mês de março. Então, uma expectativa aí de aumento bastante expressivo no volume de doses no mês de março,
né, além de já ter garantido o Ministério cerca de 34 milhões de doses já contratado para entrega em março, outras cerca de 12 milhões de doses que o Ministério pode viabilizar para os estados. Além disso, a gente conversou também com a secretária Rita sobre a questão dos leitos, que é uma preocupação do estado. Exatamente. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos 1.005 leitos exclusivos para atendimento Covid e havia uma indefinição se eles seriam prorrogados, os já existentes, e se os novos seriam habilitados. Então, hoje o ministro explicou que esses leitos haverá uma mudança no custeio e na forma de pagamento. Embora o valor continue 1.600 diária, será pós-pago na medida em que os hospitais tenham a ocupação sempre regulada pela nossa central de leitos do Estado. É uma novidade, porque anteriormente o Ministério fazia pré-pago, ou seja, por 90 dias, que foi a forma como em 2020 os leitos eram habilitados, e agora muda, mas esperamos que, pelo que o ministro disse, no mês seguinte, como é toda a alta complexidade da área hospitalar, que é pós-pago. Ou seja, em princípio, uma mudança na forma do pagamento, não mais pré, mas pós-pago, mas garantidos os leitos a serem remunerados pelo Ministério da Saúde, que é bastante importante no momento que a gente observa crescimento das internações aqui no estado, que aliás nos fazem pedir à população que reforce os cuidados, né? Nós estamos observando nesses últimos 10 dias, especialmente um avanço muito expressivo de internações em leitos clínicos e em leitos de UTI, portanto é muito importante que a população continue nos ajudando, reforce os cuidados para a gente evitar uma ocupação para além das capacidades dos nossos hospitais. E no próximo bloco você vai conhecer os benefícios e as contraindicações do jejum intermitente. Nós já voltamos. Você tem criança de 5 a 9 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 5 aos 6 anos de idade, as crianças conseguem brincar de faz de conta, ensaiando papéis como brincar de escolinha, casinha, teatrinho, entre outros. Incentive que a criança fale de suas emoções e não a repreenda quando a emoção for de tristeza ou raiva. Abrace as emoções do seu filho e converse sobre elas. Outra forma de viver momentos diferentes é criar histórias com personagens que a criança mesmo pode inventar ou começar a fazer rimas simples para incentivar a musicalização. Outra forma legal de ensinar brincando é com a família das palavras, como a família das frutas ou a família dos transportes. E também a relação de quantidade, tamanho, igual e diferente. Também vale a pena investir no desenho e na pintura para que a criança vá melhorando sua coordenação motora fina, como desenhar cada vez melhor os objetos ou pintar dentro das linhas. Dos 6 aos 9 anos de idade, é importante continuar estimulando a independência da criança, como tomar banho, escolher e vestir a roupa sozinha e servir e comer seu próprio prato de comida. Falando em comida, uma atividade muito legal é a de cozinhar junto aos pais. A criança pode começar misturando os ingredientes, lendo a receita, pesando alguma coisa e até provando para ver se está bom. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Jantar um pouco mais cedo e adiar o café da manhã no dia seguinte. Esta é a ideia do jejum intermitente, um método adotado por quem precisa fazer a renovação celular, perder peso, aumentar a longevidade e diminuir os níveis de insulina no sangue, por exemplo.
Mas a endocrinologista Bárbara Train afirma que há contraindicações e explica os tipos de jejum. O jejum intermitente, como o próprio nome diz, são períodos de jejum intercalados com períodos de alimentação. Apesar de ter ganhado evidência nos últimos tempos, o jejum já é uma prática milenar. Na época dos homens das cavernas, eles caçavam, comiam o seu alimento e permaneciam em jejum até uma próxima caça. Depois, o jejum veio com um propósito religioso. E agora sim, ganhou a mídia, trazendo inúmeros outros benefícios. A grande maioria dos benefícios relacionados ao jejum intermitente são em decorrência de que no período de jejum a gente produz substâncias químicas chamadas corpos cetônicos, que têm a capacidade de, no nosso cérebro, levar à melhora da performance mental, melhorar cognitivamente e também diminuem o nosso apetite, o que de certa forma favorece a perda de peso. Além disso, no período de jejum, a gente consegue diminuir a produção de radicais livres, diminuir estresse oxidativo, diminuir a inflamação, o que vai ser benéfico para doenças que se relacionam à resistência à ação da insulina, como por exemplo diabetes, obesidade centrípeta, que é aquela obesidade abdominal, que se relaciona à obesidade visceral, que é a gordura entre os órgãos, e também melhorou gordura no fígado, assim como doenças cardiovasculares. Não bastasse tudo isso, o jejum intermitente conseguiu em alguns estudos mostrar benefício para doenças como câncer, como doenças degenerativas, e em estudos animais mostrou aumento de expectativa de vida. Depois disso tudo, não há quem não queira fazer o jejum intermitente, não há quem não queira tentar essa estratégia alimentar. Mas para quem realmente ela vai ser indicada? O jejum intermitente vai ser indicado para 3 grupos populacionais principais. Pessoas que querem emagrecer, sim, mas aqui é válido frisar que em nenhum estudo a estratégia do jejum intermitente se mostrou superior às dietas hipocalóricas usuais. Inclusive, eu digo mais para vocês. Se você fizer jejum intermitente e nos períodos de alimentação ter abusos alimentares, você pode inclusive vir a ganhar peso, certo? O segundo grupo, que é indicado o jejum intermitente, é para aquelas pessoas que querem melhorar a sua percepção alimentar. Querem perceber quando é fome real, quando é fome fisiológica e quando é fome emocional. Geralmente na fome real, a gente costuma ter sinais físicos corporais. Então eu costumo ter dor de cabeça, vazio no estômago, sensação de fraqueza, dificuldade de pensamento. Então o paciente começa a ter essa percepção, porque ele vai permanecer longos períodos sem se alimentar. Diferente um pouquinho daquele paciente que costuma comer de 3 em 3 horas. Então muitas vezes ele come por hábito e nem dá tempo dele realmente sentir fome. E o terceiro grupo que se beneficia são os pacientes que têm doenças metabólicas relacionadas à resistência à ação da insulina. Então, pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes com gordura no fígado, pacientes com doenças cardiovasculares. Em relação à contraindicação, quais são as pessoas que não podem fazer? Vão ser 3 grupos também: as gestantes e os idosos, porque foram subpopulações não estudadas, então não temos segurança para utilizar o jejum intermitente, assim como os pacientes com transtornos alimentares, porque sabemos que neste grupo o fato de fazer jejum e ficar um longo período sem se alimentar, o fato de ter uma restrição importante no período do tempo, pode levar e ocasionar episódios de compulsões posteriores. Quanto aos tipos, temos as classificações quanto ao objetivo e temos a classificação quanto à programação. Quanto ao objetivo, temos 2: o jejum calórico e o jejum metabólico. No jejum calórico, eu quero fazer restrição de calorias ao longo do meu dia. Então eu não posso consumir no período de jejum nada que tenha caloria. Só vou poder consumir líquidos não adoçados.
Então, chá, café, água com gás. No jejum metabólico, eu quero fazer com que meu corpo não tenha nenhum estímulo à secreção da insulina. Então, eu vou evitar me alimentar no período de jejum de tudo que estimule a minha secreção de insulina, como, por exemplo, proteínas e carboidratos. Então, no período de jejum, eu posso tomar um café não adoçado, mas que tem um pouquinho de gordura, de óleo de coco, por exemplo, porque eu vou estar assim, não tendo estímulo à secreção da insulina e vou estar fazendo um jejum metabólico. No entanto, pelo fato da gordura ter caloria, eu não estou fazendo um jejum calórico. Então, depende, o tipo de jejum escolhido vai depender do objetivo que a gente quer com o jejum. Em relação à programação, temos o jejum natural e temos sim o jejum programado. Quanto ao jejum natural, é aquele jejum em que a gente come naturalmente. A gente vai comer quando sentir fome. Habitualmente, todos deveríamos fazer esse tipo de jejum. Então, por exemplo, eu jantei às 20 horas e agora são 10 horas da manhã e eu ainda não me alimentei. Eu só vou comer quando sentir fome novamente. O outro jejum, que é o jejum programado, vai ser aquele jejum em que eu vou definir períodos de alimentação e períodos de não alimentação, períodos de jejum. Nesse jejum programado, eu vou ter 4 protocolos principais. O protocolo mais conhecido é o alimentação tempo restrito, em que vou ter uma janela de alimentação e uma janela de jejum no período de 24 horas. Então, por exemplo, o protocolo 16/8 vai ser 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Então, no período de 24 horas, eu vou fazer 16 horas de jejum, vou restringir o meu período de alimentação. O outro protocolo é o protocolo Eat, Stop, Eat, ou seja, do inglês, comer, parar e comer. Então, neste protocolo, eu vou fazer jejum por um período de 24 horas, que vão ser seguidos de 3 a 4 dias de uma alimentação usual e, de preferência, menor que 2.000 calorias por dia. Depois eu vou fazer mais 24 horas de jejum e assim sucessivamente. O outro protocolo é o protocolo 5x2, em que eu farei 5, que vai ser mais uma programação semanal também. Eu farei 5 dias da semana de uma alimentação usual de até 2.000 calorias. E em 2 dias da semana eu farei uma restrição calórica. Farei uma dieta de 500 a 600 quilocalorias por dia. E o quarto protocolo, que é o protocolo dias alternados, em que eu vou alternar dias em que eu vou fazer uma dieta de 2.000 calorias, de até 2.000 calorias, com um dia de jejum, que é uma dieta de até 500 a 600 quilocalorias por dia. O primeiro passo, pessoal, é procurar um profissional da saúde. Como eu falei para vocês, há contraindicações para a realização do jejum intermitente, assim como há inúmeros protocolos, e cada protocolo tem que ser personalizado. Não quer dizer que um protocolo funcionou para a vizinha que vai funcionar com você também, certo? No entanto, se já quer começar a fazer mudanças alimentares aí, comece restringindo um pouquinho a quantidade de carboidratos ingeridas ao longo do dia. Os carboidratos, que são os macronutrientes vindos principalmente de grãos e farináceos. Por quê? Os pacientes que seguiam dietas mais restritas em carboidratos, que faziam dietas low carb, tiveram maior facilidade e melhor adaptação ao jejum intermitente. Outro ponto é: faça o jejum natural. Escute suas reais necessidades fisiológicas. Come apenas quando sentir fome. Agora, se você tiver dificuldade em fazer isso, faça um jejum programado curtinho, faça um jejum de 12 horas, que é o jejum que habitualmente fizemos quando coletamos exames de sangue. E depois programe um aumento desse período de jejum junto com um profissional. Outro ponto importante
é hidrate-se. Não esqueça de beber água e líquidos não adoçados no período de jejum. E por fim, use o sono a seu favor. Faça o período do jejum no período da noite, que o período do sono vai ser contabilizado também aí nas horas de jejum, que vai facilitar a sua vida. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e um bom fim de semana.